Segundo historiadores, diversos povos indígenas já habitavam o continente brasileiro antes da chegada dos europeus. Esse número estava em torno de 5 milhões de nativos e todos eram divididos em tribos. Atualmente, cerca de 400 mil índios ainda ocupam o território brasileiro em reservas indígenas com respaldo do governo, sendo aproximadamente 150 línguas faladas por esses povos no Brasil. A questão central das populações indígenas e das civilizações indígenas no Brasil, ela é muito complexa. O Darcy Ribeiro, ele mostra como o processo de colonização brasileiro, ele foi absolutamente violento no sentido de desenraizar o índio da sua cultura. E veja, o processo de industrialização do Brasil, principalmente a partir do século XIX, produziu uma grande pressão sobre as comunidades indígenas. E com isto, houve um processo de migração de parte desses indígenas para os centros urbanos. E, a verdade, o que ocorre é uma espécie de um apagamento, né, que é, na verdade, ideológico mesmo, dessa herança indígena, que é também com a herança negra. Né? De acordo com o censo de 2010, cerca de 42 mil pessoas fazem parte da população indígena que residem na cidade de São Paulo, como, por exemplo, a tribo Tenondé-Porã, aqui em Barragem, extremo sul da capital, com 1.200 habitantes. Demarcado hoje, a gente tem 26 hectares de terra, né? Mais ou menos 850 pessoas vivendo nesses 26 hectares, mas já teve o reconhecimento, né, da ampliação, só que ainda falta uma parte do reconhecimento total, digamos, né? Um dos pilares do capitalismo é o individualismo e, claro, o acúmulo de riquezas, né? O trabalho fruto da meritocracia. Bom, os índios, originalmente, não partilhavam de uma ideia de acumulação. Veem o trabalho como elemento de subsistência, como elemento necessário e cotidiano à sua vida, não para acumular riquezas. Nós temos índios no norte do país que andam de Hilux, que tem TV de plasma, que, sim, ora, nada mais lógico num sistema capitalista que você venda dentro da sua reserva, seja ela pedra preciosa, seja madeira nobre, para se sentir incluído no sistema. Apesar das modificações que a cultura indígena teve com a modernidade, a tribo Tenondé-Porã procura preservar alguns hábitos de seu povo, como, por exemplo, o ensino das armadilhas, línguas faladas e principalmente a religião. Mesmo com toda a assistência do governo, a luta desse povo ainda é o verdadeiro reconhecimento como cidadãos indígenas paulistas e um espaço maior para a plantação. Quando fala que é índio, né, às vezes pensa que é da Amazônia, né, por isso que muita gente, até o próprio atual prefeito, né, acha que nós não somos de São Paulo, né. No discurso dele ele fala assim, né, de ajudar os índios Guarani que vieram de outros lugares para ter uma vida melhor. Mas não, a gente sempre viveu aqui, né. A narrativa da história brasileira é contada a partir da perspectiva do homem branco e romanceia a realidade de opressão e o sofrimento do povo indígena desde os anos 500. Mas como pode mudar essa realidade? De acordo com a Lei 11.645 de 2008, torna-se obrigatório o ensino das temáticas afro-brasileira e indígena nas escolas, mas para Adriano a solução vai além. Acho que para começar, vale mesmo a Lei 11.645, né? Começar nos livros didáticos, né? Mas assim, não os livros didáticos atuais, que os livros didáticos atuais são escritos por historiadores, antropólogos, né? Mas só que não é a realidade hoje do indígena, né? O livro que tem no livro didático é o índio de 1500, né? Antes da invasão do Brasil, né? Então, é isso que está sendo ensinado nas escolas. Para valer de fato essa lei, tem que ser o índio atual falando dele próprio, né? Se você quer realmente apoiar o indígena, você tem de apoiar a luta dos indígenas pela terra, a luta dos indígenas por melhores condições de vida. Ou seja, a luta indígena hoje, não uma ideia, não uma admiração, uma espécie de admiração platônica por um suposto indígena idealizado, né?